Salve Maria! Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São Patrício. Você conhece? São Patrício nasceu então por volta de 385 na Grã-Bretanha, em uma família de origem romana. Ele era filho de um diácono e neto de um sacerdote. Embora ele tenha nascido em um ambiente cristão, sua juventude foi marcada por incerteza, por rebeldia, pela falta de fé. Só que fatores esses que moldariam a sua futura missão. Quando ele tinha 16 anos, ele foi sequestrado por piratas irlandeses, e aí ele passou 6 anos como escravo na Irlanda, cuidando de ovelhas e buscando consolo em sua fé. Durante esse cativeiro, ele teve uma experiência de conversão significativa que o levou a tornar-se um fervoroso cristão. Durante o cativeiro, Patrício enfrentou solidão, desespero, mas também encontrou muita força na oração e na reflexão. A oração tornou para ele um refúgio e foi nesse período que ele estabeleceu, então, que ele desenvolveu uma conexão profunda com Deus. Ele frequentemente se retirava para a montanha para orar, buscando consolo, buscando orientação divina, e essa fase da vida foi essencial para a sua formação espiritual e pessoal, preparando ele para a missão que viria a seguir. Depois de escapar, conseguir voltar para sua terra natal, ele teve a oportunidade de estudar, se aprofundar na fé cristã, foi ordenado a sacerdote e mais tarde ele sentiu o chamado de retornar à Irlanda para evangelizar os que antes haviam escravizado ele. Patrício então foi ordenado bispo no ano 432 e aí ele recebeu essa missão de evangelizar na Irlanda. Quando ele chegou lá, ele encontrou um povo que adorava uma variedade de deuses e espíritos com uma forte tradição pagã. Em vez de adotar uma abordagem mais de confronto, o que ele fez? Ele optou por entender e respeitar a cultura local. Então ele começou a utilizar de elementos irlandeses, da tradição irlandesa, para comunicar os ensinamentos cristãos. Um dos exemplos mais conhecidos é o trevo, o trevo de 3 folhinhas, aquele. Então, ele usou daquele trevo, que era um símbolo muito forte na Irlanda, para explicar a Santíssima Trindade, a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa estratégia não apenas facilitou a compreensão dos irlandeses com os conceitos cristãos, mas também ajudou a estabelecer um vínculo de respeito mútuo entre ele e os irlandeses. Ele enfrentou resistências, perseguições e até mesmo tentativas de assassinato. Porém, a sua fé e a sua determinação eram inabaláveis e levou à conversão de muitos irlandeses. Ele fundou igrejas, mosteiros, escolas e formou uma base sólida do cristianismo no país. O impacto do trabalho dele foi tão profundo que até hoje muitos consideram que ele foi responsável por transformar a Irlanda em uma nação cristã. Os milagres de São Patrício são uma parte essencial da sua história, contribuem para a fama dele como santo. Ao longo da sua vida, ele é acreditado com a realização de muitos atos milagrosos que demonstraram a sua conexão divina e o seu papel como apóstolo na Irlanda. Um dos milagres mais famosos atribuídos a ele é a expulsão das serpentes da Irlanda. Embora a presença de serpentes na Irlanda seja questionada, a lenda simboliza a erradicação do paganismo e a introdução do cristianismo. Outro milagre também foi a transformação da água em vinho. Esse milagre, assim como outros, também reforçou a fé do povo e edificou a posição de Patrício como um líder espiritual. Ele também é acreditado com curas de doenças e enfermidades, trazendo esperança e alívio para muitos que sofriam. Os seus milagres, então, demonstravam os sinais do amor e da misericórdia de Deus para com aquele povo. Ele também ficou conhecido por ter realizado milagres que promoviam a unidade e a paz entre os diferentes clãs irlandeses. Era um momento em que o país estava dividido com muitas rivalidades e conflitos. E aí Patrício pregou a mensagem do amor e da reconciliação. Ele incentivou os líderes locais a se reunirem em torno da fé cristã, promovendo a ideia de que a unidade em Cristo poderia superar todas as divisões existentes. Esses milagres de unidade foram fundamentais para estabelecer um sentido de comunidade entre os irlandeses. O Dia de São Patrício, celebrado em 17 de março, é um evento reconhecido mundialmente
onde as pessoas se reúnem para celebrar a cultura irlandesa, a música, a dança, independente de sua origem. Essa celebração se tornou uma oportunidade para as comunidades se unirem e compartilharem a riqueza da herança irlandesa. O impacto de São Patrício também é sentido na arte e na literatura. A sua vida, seus milagres inspiraram inúmeras obras, poemas, até representações artísticas que retratam a sua jornada, a sua vida. A iconografia associada a ele, como o trevo e os símbolos celtas, permeia a cultura irlandesa e é frequentemente utilizada para celebrar a herança irlandesa. O legado de São Patrício, portanto, é um testemunho de como uma vida dedicada à fé e ao serviço pode ressoar através das gerações, inspirando ações e atitudes que promovem a paz, a unidade e a esperança. Os ensinamentos de São Patrício sobre o amor, a unidade e o serviço continuam a inspirar pessoas em todo o mundo, fazendo do dia uma ocasião tanto de celebração quanto de reflexão espiritual. As celebrações de São Patrício são um fenômeno global que transcende culturas e fronteiras. No início era uma festividade religiosa, mas hoje o dia se transformou em uma celebração da cultura irlandesa que une pessoas de diferentes origens em uma homenagem ao legado de São Patrício. Então, em várias partes do mundo, as festividades incluem desfiles, danças, música e a tradicional cor verde que simboliza a Irlanda. Cidades como Dublin, Nova York e Chicago se destacam pelas grandiosas celebrações. O desfile de São Patrício em Nova York é um dos maiores do mundo, que atrai milhões de participantes e de espectadores. As ruas se enchem de grupos que representam diversas comunidades irlandesas e organizações culturais, todos unidos pela celebração de sua herança. Em Chicago, o rio é até tingido de verde, que é uma tradição que atrai turistas de várias partes do mundo todo, simboliza então a conexão da cidade com a cultura irlandesa. Além das festividades nas ruas, o Dia de São Patrício também é uma oportunidade para reflexões sobre a vida e o legado de São Patrício. Igrejas, comunidades cristãs realizam serviços especiais em honra ao santo, lembrando a sua contribuição à fé e à espiritualidade. As lições de São Patrício sobre resiliência, inclusão, serviço ao próximo são mais relevantes do que nunca. Em um mundo em que frequentemente enfrenta divisões e desafios, a mensagem de amor de São Patrício, a mensagem de reconciliação dele, é um chamado à ação para todos nós. Ao olhar para a vida de São Patrício, nós somos lembrados da importância de trabalhar juntos em busca de um mundo mais justo e solidário. São Patrício, rogai por nós.